Olá, meu nome é Benjamin Fulford. Eu estou aqui para conversarmos sobre o governo secreto dos Estados Unidos e por que este é o maior problema do mundo. O meu envolvimento com o governo secreto começou na primavera de 2007. Foi quando entrevistei o ministro de Finanças, Renzo Tekenaka. Eu confrontei com provas de que ele havia vendido todo o sistema de finanças japonês a grupos de companhias financeiras controladas por David Rockefeller e pelos Rothschild. E justamente no dia seguinte, eu recebi e-mail de alguém que se dizia representante do Sr. Tekenaka e queria se encontrar comigo. Então a pessoa com a qual me reuni me presenteou com esta insígnia maçônica e me disse que era um assassino profissional. Que seria bom eu parar de expor as pessoas. Não, ele disse que eu poderia continuar expondo pessoas e morrer na idade de 46 anos. Ou basicamente que eu me curvasse ao ministro de Finanças do Japão. Agora tenho todas as provas gravadas em áudio e vídeo. Isso é o que normalmente acontece a muitas pessoas neste planeta. A pessoa chega a um nível, então é dito a ela, ou se une a nós por bem, ou morre. E aí a maioria se une a eles. E é assim que eles conseguem se manter na elite. E este é o segredo do seu controle. No meu caso, provavelmente eu deveria ter feito isso. E também, sem dúvidas, eu me dei conta de que havia reunido com um honesto e genuíno maçom de alto nível. E este me disse que havia 13 níveis acima do grau 33. E que essas pessoas eram deuses. E que não há nenhum deus, eles são Deus. Então foi que eu perguntei pelos planos de matar as pessoas. E disse, sim, existem muita gente no planeta. Nós temos que desfazer vários milhões de pessoas. E a guerra parece não funcionar bem, de modo que iremos utilizar enfermidades e fome. Agora bem, eu não vou dizer de outras pessoas, mas eu não posso viver com algo assim. E meu primeiro pensamento foi, eu terei que fingir unir-me a eles para saber mais coisas estando do lado de dentro. Eu até acho que muitas pessoas dentro destes grupos têm o mesmo sentimento que eu, mas estão muito amedrontados. Mas que gostariam muito que essas pessoas fossem derrotadas. E assim sabendo que por todo o planeta existe um governo secreto e perverso. No meu caso, exatamente no dia seguinte, após ter essa ameaçadora oferta de suborno, então uma sociedade secreta chinesa fez contato comigo. De fato, era uma sociedade asiática, não exatamente somente chinesa. Japonesa, coreana, vietnamita, de toda a Ásia. E me ofereceram proteção. Aqui está o seu livreto. É um deles. Este livreto de um outro. Agora, certamente as pessoas saberão que isso tudo é real. Tem 6 milhões de membros, na verdade mais, incluindo 1.800.000 gangster e muita gente intelectual. Estes podem mobilizar toda a opinião pública na Ásia. De modo que, com sua proteção, continuei expondo a David Rockefeller. E, em meados de 2007, eu lancei um ultimato em Rinzipur. A resposta ao ultimato foi que aquele que se descreveu como um assassino me disse que haveria um terremoto em Niigata, no Japão. E 2 dias depois, durante 2 dias consecutivos, aconteceram terremotos sobre a maior central nuclear do Japão. E isso eu tentaria apresentar provas em breve. Mas existem muitas imagens de vídeo de uma bola de plasma sobre Niigata nesse dia. De maneira que sua resposta foi atacar uma área nuclear e usar uma máquina de fazer terremotos, matando muita gente. E disseram, por que não iremos tomar então represálias? Bem, isso seria jogar o seu jogo, não? Eles controlam toda a violência, muitos instrumentos de morte. As pessoas que estão por trás deles são seitas secretas de satanistas. E eles adorariam formar a Terceira Guerra Mundial. E eu não lhes daria essa desculpa. Então, em vez disso, as sociedades chinesas e os países asiáticos já informaram a eles que estão trabalhando para se desfazerem dos dólares. E já informaram também a eles que os submarinos chineses estão aparecendo justamente atrás dos porta-aviões americanos. Isso se precavendo dos exercícios militares americanos. O que significa que cada um dos porta-aviões americanos simplesmente está neutralizado. A marinha americana inteira está completamente inutilizada, ok? Isso é um fato. Segundo, todos os satélites são inúteis, ok? Isso é só o começo. Este cruzeiro está cada vez mais e mais estreito. A economia americana está dependente do dinheiro asiático. É necessário pegar emprestado 850 bilhões de dólares a cada ano. Os países asiáticos estão fartos de enviar dinheiro para um país que só sabe manipular as pessoas e criar desculpas para ir à guerra. Muita gente se estará perguntando por que existe uma foto minha sorrindo ao lado de David Rockefeller, publicada na internet. E dizem, como você fez para se reunir com David Rockefeller? Bem, ele estava aqui no Japão. E eu suspeitei que seria uma visita super secreta. No entanto, se ele estava no Japão, ele estava no meu território. E foi muito inocente da parte dele achar que eu não saberia que ele estava aqui. Agora, a entrevista pode até ter sido um pouco sem produtividade.
Porque um tipo como este não vai vir e apenas dizer: oh, sim, sou eu, o cérebro do governo secreto, e eu sacrifico crianças, e estou planejando chipar o planeta inteiro. Isso eles não vão confirmar. Tem que buscar sinais sutis. São as normas do jogo. Eles só abrem essas informações se obtiverem sinais maçônicos. E se forem feitas somente esse tipo de perguntas, eles cortam a entrevista e o repórter não chega a lugar nenhum. Assim não se pode perguntar, por exemplo, por que se propaga a AIDS? Por que criaram SARS? E se houvesse perguntado isso, os capangas pegariam então o repórter e levaria a outro local do prédio. É assim que funciona. De forma que tem que se operar de acordo com a sua matrix. E eu odeio chegar a essa conclusão. Então eu tinha que aparentar que era um repórter amistoso. Então eu tinha que ir fazendo rodeios em torno do que realmente eu queria perguntar. Porque infelizmente eu sabia. Seria magnífico se eu pudesse golpeá-lo com este material. Eu estava acompanhando ele, o presidente da sua empresa de relações públicas. Um camarada que se parecia com um peso pesado. E poderia certamente me matar em 3 segundos se decidisse isso. Eu cheguei com uma câmera, eu mesmo. E agora vendo esta entrevista, talvez você se pergunte por que eu não fui mais agressivo. A resposta é simples. Anos de experiência me ensinaram que não chega a lugar nenhum se houver uma entrevista agressiva. Apenas conseguiria mentiras evasivas. Ficaria fugindo e acabaria por cortar a entrevista. O que eu aprendi ao longo dos anos é que nós temos que aparecer que estamos do seu lado quando os entrevistamos. Ou então não obterei boas informações. De modo que agora vamos apresentar o segmento desta entrevista, de maneira que você poderá saber o que eu penso que este homem está realmente dizendo. Quero não entrar no assunto sobre o panorama geral do mundo na atualidade. E todas essas coisas. Eu digo ao doutor que sobre a possibilidade de guerra e conflito e tudo isso no mundo, o melhor a fazer é o doutor dizer que descarta essa possibilidade. Então que o senhor descarte. Já sabe, é sobre a informação de que vai haver nova guerra mundial, essas coisas. Oh, tá bom, eu vou descartar. Sim, o doutor deve descartar tudo nesse sentido. E também se te perguntares se domina o mundo, penso que também você deve descartar isso. Sim, claro. Podemos descartar isso até mesmo antes de começar. Ok, bem, eu tenho lido citações suas anteriores, talvez o senhor não lembre, creio, onde dizia que gostaria de ver a formação de um governo único mundial. Então qual a sua visão sobre isso? Se realmente a união governamental mundial poderia dar fim às guerras? Bom, eu temo que tenha que começar com o que você disse que eu não me recordo. Eu não me recordo ter dito isso. E penso, na verdade, que eu nunca disse, pois não faz sentido. Porque não faz sentido que necessitemos de um governo mundial. Necessitamos de governos do mundo que trabalhem juntos e colaborem. Mas não posso imaginar que fosse necessário, nem sequer se fosse desejável, ter um governo único eleito por todas as pessoas do planeta. De maneira que creio que o que você ouviu desvirtua ou representa mal os meus sentimentos. Então, assim, a primeira pergunta é... Ele disse, não, eu não quero um governo mundial. Eleito pelas pessoas do planeta. Ok, essa é a chave, este pequeno detalhe aí. Ele gostaria então de um governo secreto do mundo. E essa é a minha questão. Não um realmente eleito pelas pessoas do planeta. Tá certo? Esta é a chave para entender isso. E ele está negando o áudio que todo mundo já ouviu dele próprio. E que aparece em material antigo sobre ele. Então esta é a sua face oficial. Não quero um governo mundial, mas desde que esse seja eleito pelas pessoas. Existe uma gravação no Wikipedia que diz que David Rockefeller disse isso. Sim. O que eu te disse é o que eu sinto. Claro, você é um homem. A outra coisa é, as pessoas estão preocupadas com a situação do Irã. Parece que tem um conflito muito maior emergindo ali. O que você acha que vai ocorrer ali? Qual a sua visão sobre as tensões entre Irã e os Estados Unidos neste momento? Bom, eu creio que o primeiro é que o Irã, em si mesmo, é um problema. E sua relação com os países vizinhos é provavelmente, segundo o ponto de vista dos Estados Unidos, é com o que estaríamos mais preocupados. Porque existem pontos de vista muito diferentes na área. E as possibilidades de conflito entre as nações daquela área é certamente o que mais preocupa o nosso país. Bom, aqui na Ásia, as pessoas dizem que a estrutura das instituições do planeta não são justas. Dizem que os europeus contam 17% da população mundial e que o produto interno bruto daquele país é 40%. Mas controlam de 4 a 5 cadeiras no Conselho de Segurança da ONU. Já os asiáticos são 65% da população mundial e têm apenas um produto interno bruto de 14%. De modo que os asiáticos acreditam que mereçam uma representação melhor.
Eu penso que é uma questão compreensível. E é legítimo que se reveja a situação dessas nações com percentuais menores. Quando se criou as Nações Unidas, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a situação do planeta era totalmente diferente. E a influência dos diferentes poderes também era diferente. Por isso eu penso que é compreensível que aquelas nações com populações maiores se sintam então mal representadas. Elas têm seus argumentos, que deveriam ser tratados. Mas para mim não creio que este seja um problema urgente a ser tratado. Mas é claro que deveria ser considerado pela ONU com o tempo. Fazer alguma distribuição do poder de voto na ONU. Isso parece possível e devidamente apropriado. Bom, ele está dizendo que o Irã está causando problemas aos seus vizinhos. E eu não tenho nenhum conhecimento de provas sobre isso, ok? De modo que para mim soa como apenas uma desculpa para invadir o Irã. E no que se refere à ONU, basicamente ele está dizendo, quem sabe algum dia, mas certamente não é agora. E a atitude dele é como se realmente a decisão fosse dele. E é claro que não é, ok? Os asiáticos estão cansados de esperar. Não vão esperar pela eternidade. O tempo está esgotado. E isso é o que a sociedade secreta asiática está me confidenciando. Suficiente é o suficiente. Vivemos no mesmo planeta e ambos temos direito de decidir como manejá-lo. Estão fartos da dominação ocidental do planeta. Eles querem compartilhar também da administração do planeta Terra. E os asiáticos estão querendo paz. Estão fartos das guerras causadas pelo Ocidente. Eles querem paz mundial. É isso que eles querem. E buscam uma estrutura mundial mais justa. E não veem nenhuma razão pela qual isso não possa ser conseguido imediatamente. É difícil para mim perguntar isso. Mas hoje em dia, as teorias sobre conspirações, elas andam por toda a internet. Poderiam, numa metáfora, tentar agarrar o touro pelos chifres. E você já sabe. Mas não posso deixar de perguntar, já sabe do que essas pessoas estão dizendo. E dizem que é sobre o governo secreto mundial. O que você responde a isso? Bom, em primeiro lugar, você não é a primeira pessoa que puxa esse tema. Existem pessoas, desde a época em que comecei a ter uma posição no mundo, que há me acusado de ser o soberano do planeta. Eu tenho que dizer, penso que, pela maior parte, teria que descrevê-los como uns arrumadores de problemas. Eu estou dizendo, isso não tem nenhum sentido. Isso não é verdade, isso não será verdade. E buscar puxar esses temas me parece algo irresponsável. Bom, você vê a atitude dele logo que uma pergunta direta como essa foi feita, ok? Esse é um tipo de resposta que vai se obter. Você é o comandante secreto do mundo e ele vai dizer não, ok? Então mais tarde você verá porque temos que ir por uma rota mais direta para conseguir as mesmas respostas, mas de uma maneira diferente. Então se no momento lhe perguntasse diretamente ao homem, ele negaria tudo. Então temos que ser mais sigilosos, como veremos. O que há com o candidato Ron Paul? Ele está falando em trazer de volta os poderes da Reserva Federal ao governo dos Estados Unidos. Você sabe, para voltar ao controle presidencial e do Congresso. Eu não li sobre isso. Ele é um candidato republicano e é isso que está propondo publicamente. Eu não olharia isso como um tema primordial neste momento. Eu perguntei a ele sobre Ron Paul e você tem que olhar bem na cara dele e ver a expressão. É como o quê? Isso é verdade? Por que ainda não cuidamos disso? Mas o que está claro é que estão aleijados do que está ocorrendo. Parece que nem sequer sabem da existência